Bom dia, sejam todos bem-vindos ao nosso culto desta manhã. Quero convidar a cada um dos que estão aí nos acompanhando que peguem sua Bíblia e coloquem bem perto para juntos meditarmos nos ensinamentos da Palavra de Deus. Aquela Bíblia que ainda está lá, bem escondida, então agora é hora de tirar ela de lá e colocá-la por perto, para que assim possamos juntos meditarmos no que o ensinamento das Escrituras tem para nós hoje. Esperávamos que hoje estivéssemos todos juntos reunidos, mas ainda não foram criadas todas as condições necessárias para juntos nos reunirmos, para juntos enxergarmos, para juntos ouvirmos sobre a questão de como é que esse tempo tem sido. Então, temos uma preocupação de nos vermos, e é uma saudade intensa. Mas enquanto ainda as condições não estão sendo criadas, então vamos juntos meditar no que o ensinamento das Escrituras tem para nós hoje, mesmo à distância. Não vamos deixar de reunir a família, mesmo que as condições ainda não tenham sido criadas. Mas dentro em breve, esperamos nós que possamos nos reunir juntos e estarmos na casa no lugar onde nós separamos para estarmos reunidos para adorarmos o nosso Deus. Há dias atrás nós estivemos vendo sobre a nossa igreja que foi sendo edificada e crescendo dia após dia. Várias pessoas passaram de lá, algumas ainda estão lá e algumas, Deus ajude que não passem isso, permaneçam lá até o Senhor voltar para arrebatar a sua igreja. Esperamos todos nós para que possamos juntos meditar nos ensinamentos das Escrituras todos os dias, perseverarmos unânimes na doutrina dos apóstolos. E em específico, sempre lembrando de guardar a palavra de Deus dentro dos nossos corações para assim não sermos enganados pelas coisas que acontecem no nosso meio, pelas coisas que ouvimos, pelas coisas que pensamos e também pelas coisas que lemos, que muito influenciam na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de agir. Sendo assim, hoje gostaria de trazer um texto que eu vi e estava a meditar nele. Eu gostaria de trazer esse texto enquanto estávamos todos reunidos, mas, mesmo assim, pela graça de Deus, estaremos aqui juntos meditando neste texto. Este texto que tanto nos fala sobre o nosso modo de viver hoje em dia, em contraste com o que as Escrituras nos ensinam. Muitas das vezes, essa nossa maneira de viver e de pensar é vinda de líderes que tivemos na altura, é vinda da nossa própria cultura, é vinda por meio das coisas seculares e que essas coisas acabam nos influenciando quando conhecemos a Cristo e rendemos toda a nossa vida a Ele. Acabamos tendo dificuldade de abandonar certas práticas por causa de acharmos muitas vezes difícil, assim como tantas outras coisas. Mas nós que precisamos lembrar é que estamos numa nova vida. Agora precisamos pensar de uma maneira diferente. Então agora precisamos saber analisar as coisas, independentemente de quem estamos aprendendo, independentemente de quem estamos ouvindo. Então precisamos ter uma mente capaz de rejeitar ensinamentos falsos e aceitar ensinamentos verdadeiros. Uma mente que está capacitada a discernir o que é bíblico e o que não é bíblico. Só assim poderemos crescer, nos fortalecendo cada dia mais. Então, quero ler junto com os irmãos, este texto, junto com os irmãos e também com todos que estão nos ouvindo, este texto que está em Mateus, capítulo 15, a partir do verso 1, que diz assim: Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: Por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem. Ele, porém, lhes respondeu:
Por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: honra teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais orará seu pai ou a sua mãe. E assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. Hipócritas! Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Continuando, voltando um pouco para o verso 7, que diz: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo ora-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Assim diz a palavra de Deus. Senhor, queremos te agradecer por esta manhã, pelo estudo da tua palavra. Pedimos que nos ajude a meditarmos nele e assim sermos desafiados a vivermos de maneira agradável a ti. Esteja comigo nesta manhã para que possa, Senhor, me usar para transmitir as tuas novas ao teu povo e assim desafiar cada um dos que estão nos ouvindo, Senhor, a atentar mais para a tua palavra e não para coisas que os homens instituem, Senhor. Graças te damos por tudo, no nome precioso de Cristo Jesus é que oramos. Amém. Bem, quero, junto dos irmãos, meditar nesta passagem do capítulo 15 de Mateus. E teremos como tema de hoje, confrontando os males da tradição. Confrontando os males da tradição. Existem vários males que a tradição tem carregado consigo e que tem influenciado muito o nosso comportamento. Tem influenciado muito a nossa maneira de pensar e de analisar certas coisas. Muitas das vezes tendemos mais para a tradição do que verdadeiramente para o que as escrituras nos ensinam. Isso muitas das vezes é fruto do que a liderança, tanto religiosa, tanto cultural, tanto o país como um todo, transmite para a população. Isso também é fruto de muitas experiências ao longo dos anos até aqui. Então, há essa dificuldade no homem de saber, de abandonar certas práticas que confrontam as escrituras, assim como há uma dificuldade no homem de abandonar as escrituras e assimilar a doutrinas seculares. Digo que há dificuldade nos dois lados, por quê? Porque sempre queremos ficar no meio, ou muitas das vezes queremos ter o benefício das duas coisas. É isso que muitas das vezes acontece. Mas nesta passagem de hoje, eu quero meditar com os irmãos sobre a tradição. Por isso que temos como tema confrontando os males da tradição. Neste capítulo em específico, nestes versos que lemos aí agora, temos o sermão de Cristo contra os fariseus, assim como os escribas, ou seja, essas pessoas que eram consideradas zelosas e mestres na lei, essas pessoas que eram de Jerusalém, aquela cidade santa. Essas pessoas consideradas zelosas e mestres na lei estavam perturbadas por causa de algo que eles estavam vendo nos discípulos de Jesus. Eles foram até Jesus a fim de confrontá-lo com relação à prática que os seus discípulos estavam tendo. Com toda razão. Muitas das vezes, quando vemos uma prática de um servo, buscamos confrontar o seu senhor para podermos entender por que aquele servo está a agir daquela maneira. E com toda razão, os fariseus e os escribas se dirigiram a Jesus, que era o mestre dos discípulos. E eles colocaram o problema que eles estavam vendo. Quando eles dizem no verso 2, por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Então, aí temos essa questão. Os discípulos eram de Jesus. Então, Jesus era responsável pelos discípulos. Por isso que eles
colocam essa pergunta. Eles não só colocam essa pergunta porque os discípulos eram de Jesus, mas também eles acreditavam que esse deveria, talvez seja um ensinamento que Jesus deu para os seus discípulos. Por essa razão que os seus discípulos estavam agindo de maneira contrária àquela que era costumeira daquela época e daquele povo. Então, eles julgaram que quem deve ter ensinado essas práticas deve ter sido o mestre deles, que eles estão seguindo, que é Jesus. Por isso, eles se dispuseram a ir até Jesus para colocar esta questão. Por isso que diz aí, por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? O interessante que notamos aí no verso 2 é que a tradição que estava sendo transgredida era a tradição de homens, no caso dos anciãos. Não era a palavra de Deus. Se nós bem lembramos que os fariseus, assim como os escribas, eram mestres na lei, eles deveriam julgar toda atitude segundo o ensino das Escrituras. Mas, neste momento, encontramos mestres que estavam julgando coisas que eram costumes de homens, como sua própria defesa. Olhamos para esta questão, a disposição que os fariseus, assim como os escribas tiveram, eles tiveram essa disposição de ir até Jesus. Mas eles não tiveram a disposição de primeiro pensarem na sua própria situação, na maneira como eles estavam procedendo nas diversas áreas da sua própria vida. Por isso, com estas passagens, podemos entender a maneira como os fariseus e escribas pensavam, assim como o ensinamento que Jesus dava para aqueles que o acompanhavam. Então, temos esses dois contrastes que é para meditarmos neles hoje. Essas passagens nos mostram o quanto os líderes religiosos daquela época tinham por maior estima a tradição, as coisas que os seus antepassados faziam, não reparando o perigo e o mal que aquilo estava se constituindo com relação à maneira como eles guardavam a lei de Deus, com relação às responsabilidades que eles tinham diante de Deus. Reparamos esses escribas, esses fariseus, que não estavam percebendo este perigo que estavam tendo nessa situação. Isso iria se constituir um perigo para toda a sua vida e, consequentemente, iria se constituir um perigo para toda aquela nação, assim como o povo em si, que eles eram responsáveis por transmitir os ensinamentos. Então, eles iriam diminuir o impacto das Escrituras a fim de colocar preceitos de homens para aquele povo que eles estavam instruindo na palavra de Deus. Por isso, quero meditar junto com os que estão nos ouvindo neste momento sobre a nossa própria situação, a nossa própria condição. Será que já paraste? Será que o irmão já parou? Será que o amigo já parou para pensar sobre a maneira como a tradição tem influenciado a sua maneira de pensar, a sua maneira de agir e a sua maneira de fazer as coisas? O que você tem dado muito valor? Será que tem dado muito valor à palavra de Deus ou tem dado muito valor a preceitos de homens? Ou tem dado muito valor à tradição? Então, quero que nós pensemos nisso e cheguemos no final dessa nossa mensagem de hoje, tomando uma posição firme daquilo que nós queremos seguir na nossa própria vida. Por isso que eu digo que a tradição é um mal a combater. O nosso tema é confrontando os males da tradição. Então, a tradição é um mal a combater. Primeira consequência que nos leva a dizer
que a tradição é um mal a combater está no verso 1 e 2, como nós já lemos. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos, pois não lavam as mãos quando comem? Então, esses primeiros versos nos levam a dizer que a tradição é um mal a combater. A tradição é um mal a combater porque nos torna zelosos a preceitos de homens. Essa é uma verdade que o povo deve extrair por meio das declarações dos fariseus e também dos escribas, aquelas pessoas que o povo considerava espirituais, aquelas pessoas que tinham um comportamento elevado, como o povo considerava. Pessoas que instruíam o povo na lei de Deus. Aquelas pessoas que repreendiam todo tipo de ação que era contrária ao que Deus revelou na sua lei. Agora, nesses versos, vemos algo que acontece com eles, com esses homens que eram mestres, esses homens que eram responsáveis por transmitir a palavra de Deus. Agora estavam cometendo um erro na sua pergunta a Jesus. Ao invés de confrontarem a Jesus com relação às Escrituras, eles estavam confrontando a Jesus com relação a preceitos de homens. Mostrando assim, por meio dessa atitude, que eles estavam se tornando zelosos a preceitos de homens. É isso que a tradição faz. Por isso que a tradição é um mal a combater, porque a tradição nos torna zelosos a preceitos de homens. Vemos aqui pessoas que foram educadas dentro da lei de Deus. Agora estavam atentando para coisas que foram ditas por meio de homens. Pois não lavam as mãos quando comem. Então, temos aí um outro problema que se constata através dessa indagação que os discípulos, que os fariseus, assim como os escribas, fizeram. Primeiro, percebemos com tudo isso que estes eram perseguidores, segundo, são observadores, terceiros, questionadores e, por fim, zeladores da tradição. Isso vemos quando os fariseus vão até Jesus. Isso vemos por causa da pergunta que os fariseus fazem a Jesus e também percebemos por causa da base que eles tinham na sua própria preguiça. Da sua própria pergunta. Eles estavam zelando pela tradição dos anciãos. Então, a disposição, a observação, a questão e também o seu próprio zelo não estava tendo nenhum fundamento bíblico, mas sim estava tendo fundamento de homens, a maneira como os homens passados viviam. Toda essa capacidade e disposição que eles tinham estavam completamente voltados para o mal. Então, por isso que a tradição é um mal a combater, porque a tradição nos torna zelosos a preceito de homens. Conseguimos enxergar que uma liderança estava falhando porque estava atentando para o que os homens faziam, o que os homens pensavam naquela época. E, desta maneira, deixando de lado o que, e julgando, ao invés de julgarem todo o comportamento segundo as Escrituras, estavam julgando todo o comportamento segundo a maneira como os anciãos viviam. Então, a lavagem de mãos que se refere aqui no verso 2, quando diz, pois não lavam as mãos quando comem, era uma tradição cultural e religiosa naquela época. Essa lavagem de mão era algo cerimonial, que as pessoas deveriam fazer muitas vezes, sempre antes da refeição.
nisto, os fariseus e os escribas colocaram uma grande dose de religião, supondo que os alimentos que tocassem com mãos impuras os contaminariam. Os fariseus praticavam isso com grande rigidez e impunham essas práticas para todo o povo. Assim, impunham também sob penas civis. Mas uma questão de consciência paira aqui. Faziam disso um pecado contra Deus. E eles se tornaram pessoas que observavam essas coisas que eles acrescentaram de uma maneira tão rígida que eles não estavam percebendo que tudo isso estava sendo contrário às Escrituras. Vamos aplicar essa questão à nossa própria cultura, porque assim nós podemos entender bem em que contexto estamos inseridos. É quase que tradição morar com sua companheira na casa de seus pais, antes mesmo de se casar. Como faríamos uma pergunta a Jesus com relação a isso? Será que teríamos a coragem de chegar e indagar algo assim, conhecendo nós a vontade primária de Deus, sendo filhos de Deus? Sabemos que Deus diz: deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua esposa. Onde é que está o deixar pai e mãe se eu de imediato vou e me envolvo com alguém e levo a pessoa para a casa dos meus pais? Será que ainda estou dentro dos preceitos da palavra de Deus? Não, mas se eu coloco isso como condição, não estará a ser tradição? Se observarmos para diversas famílias moçambicanas, vamos perceber que quase a maioria delas tem esse costume da esposa primeiro passar pela casa dos pais. E só depois, sabe-se lá quando, é que saem da casa da mãe. Então, será que, em confronto com as Escrituras, o que teria mais valor para nós? É a vontade, é o que Deus disse na sua palavra, ou é o que os nossos antepassados anciãos disseram, ou o que as pessoas mais velhas dizem? Conseguimos notar que a tradição é um mal que precisa ser combatido, porque ela nos torna zelosos a preceitos de homens. Essa é a primeira consequência que a tradição tem. Mas podemos aplicar essa mesma situação a diversas outras coisas. Isso podemos também aplicar perfeitamente a questão de lobolo, bem como a questão de visita e as orações nas campas e aos túmulos. Esse é algo que é costume do nosso povo aqui. Agora, se nós levarmos essas coisas e aplicarmos ela como condição para todas as pessoas, nós estaremos a entrar em conflito, a invalidar as Escrituras por meio dessas coisas que se referem à tradição. E o que os discípulos, o que os fariseus e os escribas estavam deixando de lado? Estavam deixando de lado o mandamento de Deus, o mandamento de honrar pai e mãe, julgando atitudes que deveriam ser ofertadas a Deus como uma condição de se desculparem daquela desobediência que eles queriam, usando as Escrituras, tentando ajustar as Escrituras para aquela que era a vontade dele. E agora, será que você está disposto a avaliar essas questões à luz da palavra de Deus, antes mesmo de defender e impor para os outros, à luz da vontade primária de Deus? Como está sua vida hoje, com relação à tradição, com relação à cultura, com relação a coisas seculares? Será que a palavra de Deus tem o impacto que deveria ter na sua vida?
ou ela está bem no último lugar na sua vida? Será que você se dispõe a levantar o escudo da palavra de Deus para se defender contra essas práticas, contra esses males da tradição? Então, atente bem para isso e não se deixe enganar pela própria tradição. A tradição é um mal a combater. Primeiro vimos que a tradição é um mal a combater porque a tradição nos torna zelosos a preceitos de homens. E agora veremos que a tradição é um mal a combater porque ela nos torna invalidadores da palavra de Deus, ou nos torna anuladores da palavra de Deus. O verso 3 em diante diz assim: ele, porém, lhes respondeu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Porque Deus ordenou: ora teu pai e a tua mãe, e quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Mas vós dizeis: se alguém disser a seu pai ou a sua mãe, é oferta ao Senhor aquilo que poderias aproveitar de mim, esse jamais orará a seu pai ou a sua mãe, e assim invalidastes a palavra de Deus por causa da vossa tradição. A palavra usada neste verso é invalidar, que significa retirar a autoridade das Escrituras ou cancelar. A tradição em questão permitia que qualquer pessoa alegasse que todas as suas posses eram corban, um tipo de oferta que se fazia a Deus. A tradição, ela começa nesse contexto aqui, quando percebemos esta desobediência que os filhos estavam tendo para com os seus pais, a fim de não cuidarem dos seus pais. Então, usavam as ofertas para entregarem a Deus. E os fariseus e os escribas consideravam aquilo como uma atitude honrosa, invalidando assim a palavra de Deus, o mandamento de Deus de honrar pai e mãe. É isso que acontece quando as escrituras elas não são interpretadas no seu contexto. É isso que acontece quando as escrituras são deixadas de lado em todas as questões da vida. Buscamos sempre abrir brechas para acomodar os nossos próprios desejos, que era o que estava acontecendo neste período com este povo. Então, precisamos lembrar que essa questão de doação que os filhos davam, assim como o povo estava dando, ou seja, esse corban que significa entregue tudo a Deus, ou seja, qualquer doação, sacrifício monetário ou bens que uma pessoa promete dedicar especificamente a Deus, com o propósito de ser usado para coisas sagradas. Conseguimos notar isso nitidamente em Marcos, capítulo 7. Em Marcos 7, que diz assim, a palavra de Deus em Marcos, capítulo 7. Diz assim, a partir do verso 5. Interpelaram-no os fariseus e os escribas: por que não andam os teus discípulos de conformidade com a tradição dos anciãos, mas comem com as mãos por lavar? Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, e em vão adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Doutrinas que são preceitos de homens, elas fazem com que nós negligenciemos a palavra de Deus. Elas fazem com que nós rejeitemos os mandamentos de Deus. Como o verso 8 bem nos diz, negligenciando o mandamento de Deus, guardais a tradição dos homens. E disse-lhes ainda, jeitosamente, rejeitais a preceito de Deus. Interessante é que o homem estava guardando a tradição dos homens, ao invés de guardar a tradição
de Deus. Estava a rejeitar os preceitos de Deus para guardar a tradição que os anciãos estavam fazendo ou faziam. Pois Moisés disse: honra teu pai e a tua mãe. Quem maldisser a seu pai ou a sua mãe, seja punido de morte. Vós, porém, dizeis: se um homem disser a seu pai ou a sua mãe, aquilo que poderias aproveitar de mim é corbã, isto é, oferta para o Senhor, então os dispensais de fazer qualquer coisa em favor de seu pai ou de sua mãe. Então aqui era uma brecha que estava sendo aberta para a desobediência dos filhos aos pais. E o motivo da desobediência, a justificação da desobediência era oferecer algo como sagrado. Então conseguimos perceber que todas essas atitudes fazem com que a palavra de Deus ela seja rejeitada, ela seja ignorada, ela seja invalidada por meio das atitudes. E a coisa mais grave é que tudo isso estava partindo dos anciãos. Estes anciãos que deveriam transmitir a palavra de Deus, esses mestres da lei, esses que guardavam a lei, é que deveriam transmitir esta lei, mas é que estavam abrindo uma brecha na lei que Moisés escreveu para o povo, a fim de acomodarem seus próprios desejos. Isto é errado em qualquer condição e em qualquer lugar que nós estivermos. Não devemos nos deixar levar pelas brechas que o nosso próprio desejo quer criar nas Escrituras e nem nos deixar levar pelo ensinamento daqueles que são os mais velhos, daqueles que são líderes, porque se nós não tivermos um discernimento, acabaremos invalidando as Escrituras por meio dessa ênfase que é dada aos antepassados, aos homens. Nós não devemos dar ênfase ao homem, mas devemos dar ênfase à vontade revelada de Deus nas Escrituras. É somente essa única coisa que presta para nós. Jesus condenou essa prática ao mostrar que os fariseus e os escribas eram culpados de invalidar a palavra de Deus. A sua ordem era honrar os pais, da mesma maneira como Deus é o nosso Pai celeste, é o Pai de toda a criação, é do mesmo modo como nós devemos honrá-lo. Então, como você está a honrar a Deus? Se você está dando ênfase a questões de tradição, a questões de costumes passados, a questão de costumes mesmo corriqueiros, porque é algo que a tradição, a cultura, o país já guardou entre si. Então, como julgar todas essas coisas? Será que estamos buscando ter um discernimento segundo as Escrituras? Ou estamos buscando ter um discernimento segundo o mundo? Ou segundo a vontade pecaminosa que nós temos dentro de nós? Se olharmos este exemplo claro de Jesus, ele estava repreendendo essa questão dos fariseus que estavam mudando as Escrituras, que estavam invalidando as Escrituras por meio das suas ações. Eles estavam tendo um zelo pelas coisas do homem e não tendo um zelo pelas coisas de Deus. E, consequentemente, este zelo vai gerar uma anulação ao impacto que as Escrituras deveriam ter na vida de todos aqueles que são chamados de filhos de Deus. São mais descuidados os fariseus, assim como todo aquele povo que é guiado por uma liderança que não tem essa capacidade de raciocínio, essa capacidade de discernimento, de não se envolver em questões seculares. Quando olhamos para o verso 3, ele fala a resposta que Jesus deu: por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? A tradição estava sendo o motivo dos homens transgredirem o mandamento de Deus.
e, consequentemente, a tradição estava sendo o motivo dos homens invalidarem a palavra de Deus por causa da ação que eles teve. Fato que deve levar os discípulos de Cristo a conservarem-se vigilantes contra tais imposições deve ser a vigilância constante no que as Escrituras dizem, a leitura constante no que as Escrituras dizem, ou seja, o frequentar também os cultos, ouvir o que a palavra de Deus verdadeiramente nos diz, a fim de não sermos enganados pelo que os homens impõem. E desta maneira, podemos glorificar a Deus por meio das nossas atitudes. Embora, a princípio, eles somente pareçam infringir a liberdade dos cristãos, ou seja, a tradição, ela ela acaba não deixando Cristo transparecer nas nossas atitudes. Essa nova vida que nós temos em Cristo acaba sendo ofuscada por meio dessa nossa negligência às Escrituras. Então, essa invalidação acaba tirando toda a autoridade das Escrituras e colocando a autoridade nos homens. Essa situação nos mostra e nos revela o quanto devemos conhecer a lei de Deus e nos apegarmos a ela com firmeza, né? Assim mostrarmos qual é a coisa primordial na nossa vida, como devemos ter por maior estima o fazer, o conhecer a vontade de Deus. E isso deve ser algo de maior impacto para todos nós. Até mesmo grandes homens, ou seja, homens instruídos, homens poderosos, e homens que têm um grande nível acadêmico, eles devem ser examinados segundo as Escrituras. Então, tudo aquilo que eles falam deve estar de conformidade com o que as Escrituras ensinam. Tudo deve ser julgado segundo as Escrituras e não ser julgado segundo o pecado, segundo a negligência que os homens estão tendo. Isso nos lembra o que os discípulos fizeram em Atos, capítulo 4, o verso 19 de Atos, capítulo 4. Vou ler aqui, que diz assim, verso 19 de Atos 4. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai ser justo diante de vós, ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Então, João e Pedro estavam aqui a colocar essa situação diante do Sinédrio. Se julguem se é de suma importância ouvir vocês que são homens ou ouvirmos e atentarmos para a vontade de Deus. E para você que está nos ouvindo agora, julgue se é de suma importância ouvir o que o homem tem a dizer ou o que Deus tem a dizer. Então, alguns filhos de Deus justificam as suas ações, justificam aquilo que eles deveriam estar fazendo e não estão a fazer, justamente porque estão buscando abrir brechas nas Escrituras. Então, a ênfase à tradição tira o valor da obediência, tanto aos pais, assim como a obediência a Deus. Usa-se de algumas exigências de Deus para satisfazer o seu próprio pecado. Devemos atentar para a trave que está em nós primeiro, para depois tirar o cisco dos outros. Então, olhe e avalie a sua vida e veja, será que a tradição não tem ocupado a maior parte da sua vida, ao invés da vontade revelada de Deus? Então, a tradição é um mal a combater. É um mal a combater. Primeiro, vimos a primeira consequência pela qual nos leva a dizer que a tradição é o mal que devemos combater, é porque a tradição nos torna zelosos de preceitos de homens, é porque a tradição nos torna invalidadores da palavra de Deus e, por fim, a tradição é um mal a combater porque nos torna
hipócritas. Leia comigo o verso 7 que diz: hipócritas, bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo ora-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. É interessante a maneira como este texto é muito presente tanto para o povo de Israel, assim como para a igreja nos nossos dias. Estamos cercados de um povo totalmente rebelde. Estamos cercados de um povo que busca conciliar o mundanismo e as coisas espirituais. Estamos perante um povo que está totalmente negligenciando as escrituras, porque está dando espaço para a própria tradição. Estamos perante um povo que não quer se separar das práticas do mundo, porque quer acomodar seus próprios desejos ao que as escrituras ensinam. E essas atitudes são atitudes que nos tornam um povo de pura hipocrisia, um povo hipócrita, um povo que não sabe o que quer, um povo que não vive aquilo que diz ser. Então, essa é uma das coisas que deveríamos atentar, mesmo para a liderança, mesmo para nós que somos servos. Devemos pensar primeiro, será que as nossas atitudes não estão a fazer de nós hipócritas? Não estamos fingindo ser aquilo que nós não somos? Assim era Israel, e assim também são todos aqueles que querem conciliar as coisas do mundo com as coisas de Deus. Assim, quando a liderança falha, então o ritualismo se torna cada vez mais frequente no povo e o vazio desses ensinamentos se torna cada vez mais impactante a uma geração que está totalmente negligenciando as escrituras. Então, a minha pergunta é: será que a tua disposição é para obedecer a Deus ou é para obedecer ao mundo? Não tem como estar no meio do muro procurando algo para satisfazer seus próprios desejos. Havia um costume bem comum entre o povo de Israel de se olhar para a sabedoria dos homens, ao invés da de Deus. Esse mesmo princípio foi a causa da queda do mundo grego na época de Paulo, como vemos lá em 1 Coríntios 1, 19, Paulo confrontando os coríntios, que aquelas pessoas que olhavam para a sabedoria que os homens tinham, que apreciavam essa sabedoria. Então, olhamos para esse contexto que isso foi a causa da destruição de toda aquela nação, por atentar, por toda aquela questão de olharem para essa questão de ensinamentos. Então, Paulo escreve exortando eles para não atentarem para preceitos de homens, mas sim para o que Deus revelou nas Escrituras. 1 Coríntios 1, 19 nos ensina muito bem sobre essa questão que Paulo mostra qual deve ser o valor devido às Escrituras, ou aquilo que os homens falam, deve ser julgado segundo a palavra de Deus. Isso mostra as sérias consequências que tem quando as nossas ações ou quando a nossa maneira de pensar tem quando não é julgada segundo a luz das Escrituras. A Bíblia dá sérias advertências aos líderes religiosos daquela época por não atentarem para o verdadeiro ensino da palavra de Deus. Então, como você tem olhado para todas essas questões na sua vida hoje? Será que você está dizendo, como eu, que a tradição é um mal que deve ser combatido? Ou você está ajustando a tradição àquele que é o teu próprio desejo? Isaías 29, 13 diz assim: o Senhor disse, visto que este povo se aproxima de mim
e com a sua boca e com os seus lábios me ora, mas o seu coração está longe de mim e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homens que maquinalmente aprendeu. Continuarei a fazer obras maravilhosas no meio deste povo. Sim, obra maravilhosa e um portento, de maneira que a sabedoria dos seus sábios perecerá e a prudência dos seus prudentes se esconderá. Ai dos que escondem profundamente o seu propósito do Senhor e as suas próprias obras fazem às escuras e dizem: quem nos vê, quem nos conhece, que perversidade a vossa! Como se o oleiro fosse igual ao barro e a obra dissesse ao seu artífice: ele não me fez a coisa feita, dissesse do seu oleiro: ele nada sabe. Então, olhamos para as consequências que as nossas atitudes podem ter, caso nós não preparemos para as Escrituras o que elas ensinam. E também Cristo, ele dá sérias advertências aos escribas e fariseus, falando para eles, falou-lhe Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois tudo quanto eles vos disserem, porém não os imitais nas suas obras, porque dizem e não fazem. Então, Mateus 23, verso 1 e 2 e 3, falam sobre isso. Quando as pessoas dizem e não fazem, então as coisas que eles estão ensinando são vazias. Então, deve haver uma coerência naquilo que nós dizemos e naquilo que nós fazemos. Do mesmo modo que os fariseus e os escribas, eles deveriam ter essa atitude. Aprendemos hoje, por meio dessa advertência que Jesus deu aos escribas e os fariseus, aqueles que foram para confrontá-los sobre os males, para confrontá-los sobre a tradição. Eles ouviram uma resposta que deveria revigorar o seu ânimo com relação a atentarem para as Escrituras. E você, ouvindo este exemplo dos fariseus e escribas, qual será a sua atitude? Será de avaliar as coisas que faz segundo as Escrituras ou de continuar a viver uma vida de pura hipocrisia? Então, lembre-se, a tradição é o mal a combater. A tradição é o mal a combater, primeiro, porque a tradição nos torna zelosos de preceito de homens. Segundo, a tradição é o mal a combater, porque a tradição nos torna invalidadores da palavra de Deus. E, por fim, a tradição é o mal a combater, porque a tradição nos torna hipócritas. Horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Então, lembre-se disso e medite, e que Deus possa nos abençoar por meio desta meditação. Senhor, obrigado por esse tempo que o Senhor nos deu de meditarmos na Tua Palavra. Nos ajuda a entendermos e a sabermos como agir, Senhor, e a não agirmos segundo o nosso próprio desejo, mas segundo a Tua vontade. E a avaliarmos tudo, Senhor, segundo os ensinamentos da Tua Palavra. E a não deixarmos de lado, Senhor, de observá-la cuidadosamente para não sermos enganados tanto pela liderança de qualquer coisa, assim como, Pai, por aquelas pessoas que estão à frente de nós, que possamos julgar cada atitude, cada palavra, segundo o que o Senhor nos revelou. É no nome de Cristo Jesus que eu oro e agradeço. Amém.